Na minha noite de núpcias, enquanto eu sangrava em nossa cama, meu marido sorriu e disse: É assim que se doma uma mulher. Durante anos, vivi em silêncio até descobrir o segredo que destruiria aquele homem para sempre. Olá, meus queridos. É maravilhoso estar aqui conversando com vocês hoje. Meu nome é Elizabeth Thompson Wilson. Tenho 78 anos e moro aqui em Williamsburg, Virgínia, uma cidadezinha linda, cheia de história e gente boa. Nasci em uma pequena cidade chamada Oakage, na Virgínia Ocidental, mas o destino me trouxe para cá há muitos anos e acabei criando raízes nessas ruas históricas. Atualmente, meu maior prazer é cuidar da minha pequena oficina de restauração de móveis antigos. Acreditaria se eu dissesse que essas mãos enrugadas ainda têm a habilidade de dar vida nova a objetos que as pessoas já não valorizam? É como uma terapia para mim. Pego aquelas cadeiras, cômodas e mesas que ninguém mais quer, todas danificadas pelo tempo, quebradas, e pacientemente, dia após dia, lixo, colo e envernizo, até que brilhem como novas novamente. Comecei este trabalho depois que meus filhos cresceram. Uma vizinha tinha uma cadeira de balanço antiga que pertencia à avó dela. Estava completamente avariado e todos disseram que seria mais fácil jogá-lo fora e comprar um novo. Mas eu conhecia o valor sentimental daquela peça. Pedi a ela para me deixar tentar, embora eu nunca tivesse feito nada parecido antes. Passei semanas estudando, assistindo a vídeos e pedindo conselhos ao velho Sr. Johnson na carpintaria. Quando entreguei a cadeira restaurada, meu vizinho chorou de emoção. A partir daí, a notícia se espalhou, e uma coisa levou a outra. Estou aqui no meu cantinho agora, cercada por ferramentas, lixa, vernizes e pedaços de madeira. Estou terminando uma mesa de centro para a Sra. Patterson. Pertencia à sua bisavó. Você consegue imaginar? Esta mesinha tem mais de 100 anos. As pessoas me trazem não apenas móveis, mas histórias familiares inteiras. Antes de continuar com a minha história, gostaria de pedir um pequeno favor. Se você está gostando de me ouvir, clique no botão Gostei e inscreva-se no canal. Isso ajuda essa avó a continuar compartilhando suas histórias com mais pessoas. E me digam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. E a que horas do dia você encontrou esse vídeo? De manhã cedo com um café, depois do almoço ou ao final da noite? Eu sempre leio todos os comentários e fico muito feliz em saber de onde você é. E quando você tiver um tempinho do seu dia para ouvir as histórias dessa vovó, me avise. Ok, vamos criar uma corrente de gentileza. Sabe, enquanto restauro esses móveis, costumo pensar na minha própria história. Como a vida também me quebrou, me machucou, mas também me restaurou. Hoje, quero compartilhar com vocês uma parte difícil da minha vida, algo que guardei por muitos anos, sobre um casamento que não foi por amor, sobre dor, sobre descobertas amargas, mas também sobre como encontrei forças para me reerguer. Porque, assim como esses móveis antigos, nós também podemos renascer de nossas feridas. Nasci em Oakage, Virgínia Ocidental, em 1947, numa casa simples com telhado de zinco, ao pé das montanhas. Meu pai, Arthur Thompson, era um homem quieto que trabalhava nas minas de carvão, sempre voltando para casa com o rosto manchado de poeira preta, parecendo um daqueles espíritos das montanhas do folclore antigo. Minha mãe, Eleanor Wilson, era costureira e fazia questão de manter as aparências. Podemos ser pobres, mas temos que ser limpos e elegantes, ela sempre dizia. Éramos 4 irmãos, eu, o mais velho. Depois vieram Ernest, Claire e o pequeno Jimmy, que Deus levou ainda bebê, vítima de febre amarela. Nossa casa era simples, mas cheia de vida. O quintal era grande, com uma cerejeira que dava as frutas mais doces da região, um galinheiro onde eu ajudava a recolher os ovos todas as manhãs, e um riacho de águas cristalinas que corria nos fundos. Como brincávamos naquele riacho! Fazíamos barquinhos de casca de árvore e corríamos para ver qual chegava primeiro à curva.
Meu pai dizia que aquele riacho era abençoado, que suas águas vinham direto das montanhas sagradas dos antigos. Eu acordava cedo, antes mesmo do galo cantar. Ajudava minha mãe a acender o fogão a lenha, onde ela preparava um delicioso pão de milho com ovos fritos e café fresco. Depois, eu ia para a escola primária Oakwood carregando meus cadernos embrulhados em papel pardo, porque mochila era um luxo que desconhecíamos. No caminho de volta, ainda encontrava tempo para brincar de amarelinha com minhas amigas Zelda e Teresa, filhas do Sr. Ali, dono da escola. Loja de artigos gerais. Minha mãe tinha grandes sonhos. Ao contrário da maioria das mulheres daquela época, ela sabia ler e escrever bem, tendo estudado até o que chamavam de ensino fundamental. Ela sempre dizia: "A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha." Mas por trás daquele belo discurso, eu percebi algo mais. Mamãe tinha uma sede de ascensão social que nem todo o carvão da Virgínia Ocidental poderia saciar. Ela observava as mulheres por quem suéter com uma mistura de admiração e inveja. Ela queria as mesmas joias, os mesmos vestidos, a mesma vida. Quando eu tinha uns 10 anos, comecei a notar como mamãe me vestia de forma diferente quando havia visitas, principalmente se fossem homens. Ela me obrigava a usar vestidos engomados que coçavam minha pele, prendia meu cabelo tão apertado que me dava dor de cabeça. Endireita essa postura, menina. Sorria mais, mas não mostre todos os dentes. Isso é vulgar. Ela sussurrava entre dentes cerrados enquanto apertava minha mão. O pior era quando o Dr. Allen chegava, o médico da cidade, com seu filho Clementine, um menino rechonchudo de bochechas vermelhas, que sempre me olhava de um jeito que me dava arrepios. "Não seja boba, Elizabeth", minha mãe dizia depois que eles saíam. "Clement vai ser médico como o pai dele. Ele é um bom partido." Meu pai percebeu o que estava acontecendo, mas raramente interferia. Certa vez, porém, ouvi uma discussão entre eles. "Eleanor, a menina ainda é uma criança. Deixe-a viver a infância dela", argumentou meu pai. "Uma criança? Ela está se tornando uma moça. Se você não preparar o terreno desde cedo, ela vai acabar como a filha da Sebastiana, casada com aquele bêbado que não tem um tostão furado", respondeu minha mãe com aquela voz cortante que não admitia discussão. Foi por volta dessa época que notei uma mudança no olhar da minha mãe. Não era mais o olhar de uma mãe para uma filha, mas o de alguém avaliando mercadorias. Ela começou a falar constantemente sobre bons casamentos, sobre fazer um bom matrimônio, sobre garantir o futuro. O corpo da minha filhinha começava a mostrar os primeiros sinais de mudança, e eu me sentia como se estivesse em uma vitrine, esperando o maior lance. Aos 12 anos, algo aconteceu que marcou profundamente a minha vida. Numa tarde de maio, durante a festa da primavera em Oakwood, minha mãe me vestiu com um vestido azul claro, todo bordado, que ela mesma havia feito, e me levou à praça da cidade. "Pessoas importantes da capital estão aqui hoje", sussurrou ela, ajeitando meu cabelo pela milésima vez. Foi aí que eu o vi pela primeira vez. Gerald Bradford Montgomery, um fazendeiro de Williamsburg, um homem de meia-idade que me olhou com aqueles olhos. Oh, meu Deus! Ainda me arrepio ao lembrar dos olhos que me despiram, que me devoraram, que me reduziram a nada. Naquela noite, ouvi minha mãe dizer com entusiasmo ao meu pai: "Você viu como o Sr. Montgomery olhou para nossa Elizabeth? Um homem rico, proprietário de terras em Williamsburg, viúvo e sem filhos. Imagine a oportunidade." Meu pai respondeu algo que eu não conseguia entender, sua voz abafada pela porta. Mas eu não precisava ouvir para saber que, mais uma vez, ele não teria forças para enfrentar minha mãe. A partir daquele dia, o nome de Gerald Bradford Montgomery começou a ser mencionado frequentemente em nossa casa. E eu, uma menina que ainda brincava de boneca em segredo para não ser repreendida por infantilidade, sentia um medo crescente, um pressentimento que apertava meu coração cada vez que aquele nome era pronunciado. Os anos se passaram,
Mas o nome de Gerald Bradford Montgomery nunca saiu da nossa casa. A cada poucos meses, ele aparecia em Oakwood a negócios e sempre dava um jeito de nos fazer uma visita. Ele trouxe presentes caros, tecidos finos para minha mãe, charutos importados para meu pai e, para mim, joias delicadas que minha mãe guardava em uma caixinha, dizendo que eu só podia usá-las na ocasião certa. Quando completei 15 anos, em 1962, minha mãe organizou uma festa modesta, mas caprichou no meu vestido. Ela costurou dia e noite um modelo de cetim rosa com renda na barra. É claro que Gerald foi convidado. Naquela noite, enquanto todos dançavam na sala de estar, ele pediu para falar comigo a sós na varanda. Meu coração disparou de medo, mas minha mãe me empurrou para fora com um sorriso forçado. Elizabeth, você está se tornando uma linda jovem, disse ele, com o hálito carregado de tabaco e uísque. Sabe, no meu rancho em Williamsburg, tenho tudo o que uma mulher poderia desejar. Casa grande, empregados, joias. Só falta uma mulher para administrar tudo. Suas mãos grandes e calejadas apertaram meu pulso com força, enquanto seus olhos percorriam meu corpo de cima a baixo. Em breve, falarei com seu pai sobre nós. Voltei para dentro tremendo. Encontrei minha mãe na cozinha e, entre soluços, contei a ela o que havia acontecido. Esperava consolo, proteção. Recebi apenas um olhar frio e calculista. E qual é o problema? Gerald é um homem de posses, respeitado. Ele pode lhe dar uma vida que eu nunca tive, que seu pai nunca pôde me dar. Mas, mãe, ele tem idade para ser meu pai, e eu não gosto dele. Ele me olhou de um jeito que me impediu de terminar a frase. O tapa veio rápido e certeiro. Não seja ingrata. Você acha que casamento é como histórias de amor? É um acordo, um negócio. Se você quer viver de amor, vai acabar passando fome. É isso que você quer? Seus olhos brilharam de raiva. Além disso, ele é um homem experiente. Ele sabe como tratar uma mulher. Ele não é como aqueles garotos bobos da sua idade. Naquela noite, chorei até dormir. Nos meses que se seguiram, a presença de Gerald tornou-se mais frequente e mais ameaçadora. Em uma de suas visitas, ele trouxe um presente diferente, um pequeno retrato dele mesmo, que minha mãe insistiu que eu colocasse ao lado da minha cama. Para você se acostumar com a ideia, disse ela naquele tom que não permitia discussão. Meu pai, sempre tão quieto, entrou no meu quarto uma noite. Sentou-se na beira da cama e ficou em silêncio por um longo tempo. Filha, ele finalmente começou, com a voz baixa como sempre. Eu sei que sua mãe está pressionando para esse casamento. Se você não quiser, ele não terminou a frase. Apertou minha mão e saiu, deixando no ar uma vaga promessa de proteção que, no fundo, nós dois sabíamos que ele não poderia cumprir. Uma semana depois, encontrei meu pai chorando no quintal, escondido atrás do galinheiro. Pai, o que aconteceu? Perguntei assustada. Ele enxugou as lágrimas rapidamente. Nada, filha. Estou apenas cansado. Mas seus olhos contavam outra história. Anos depois, descobri que naquela mesma semana, Gerald havia generosamente quitado todas as dívidas que meu pai acumulara na mina, após um acidente que o deixou afastado do trabalho por meses. Pouco antes de completar 17 anos, o inevitável aconteceu. Numa noite abafada de janeiro, Gerald veio jantar em nossa casa com um tabelião. Entre o frango com bolinhos de massa e a torta de maçã de sobremesa, ele oficialmente me pediu em casamento. Minha mãe sorriu como nunca antes. Meu pai encarava fixamente o prato vazio. Meus irmãos permaneceram em um silêncio desconfortável. E eu estava petrificada, como se minha alma tivesse deixado meu corpo e estivesse observando tudo à distância. Estou construindo uma casa nova em Williamsburg, especialmente para receber minha jovem esposa, anunciou Gerald, servindo-se de outro copo de uísque. Ela terá todo o conforto que uma jovem dama como Elizabeth merece. Naquela noite, tentei uma última vez. Ajoelhei-me aos pés da minha mãe,
Implorei, chorei. Não me obrigue a fazer isso. Isto, mãe. Tenho medo dele. Ela me levantou à força, com os olhos duros como pedra. Esta é a sua chance de ter uma vida boa. Aprenda a agradá-lo. Foi isso que eu fiz com seu pai. É o que todas as mulheres fazem. Mas o que isso significa, mãe? O que acontece depois do casamento? Perguntei, genuinamente sem entender o que me aguardava. Ela baixou a voz. Ele é um homem vigoroso. Todos em Williamsburg sabem disso. Ele se gaba de seus atributos. Ela fez uma pausa. Vai doer no começo. Todos nós passamos por isso, mas você se acostuma. E então vêm os filhos, e a dor tem um propósito. O casamento estava marcado para abril de 1964. Gerald queria uma cerimônia ostentosa para mostrar a todos o seu prêmio. Nos 3 meses de noivado, ele visitava nossa casa com frequência, trazendo tecidos para o meu vestido, truso, móveis para a casa nova. A cada visita, ele se tornava mais possessivo, mais controlador. Quando você for minha esposa, não vai usar esse batom. Você parece uma mulher de má reputação. Ou, esse cabelo solto não combina com uma dama respeitável. Na cidade, as pessoas comentavam. Algumas invejavam minha sorte de casar com um homem rico. Outras olhavam com pena, conhecendo os rumores sobre o temperamento de Gerald. Minha amiga Teresa, a única que ousava falar abertamente, me alertou. Dizem que a primeira esposa dele morreu em circunstâncias estranhas. Lizzie, tenha cuidado. Quando tentei perguntar à minha mãe sobre isso, ela cortou o assunto. Fofoca de gente invejosa. A esposa dele morreu no parto. Acontece o tempo todo. O dia do casamento chegou como uma sentença de morte. A igreja estava decorada com linho branco que me lembrava arranjos funerários. Meu vestido, embora caro e elegante, pesava como uma armadura. Gerald, no altar, exibia um sorriso triunfante. Durante toda a cerimônia, senti como se estivesse sendo vendida, entregue, sacrificada. Na recepção realizada no rancho de Gerald, nos arredores de Williamsburg, para onde nos mudamos imediatamente, ele fez questão de exibir sua jovem esposa para todos os convidados. Olhem esta flor silvestre que encontrei em Oakridge, dizia ele, agarrando minha cintura com força desnecessária. Entre os convidados, um grupo de homens mais velhos, amigos dele, trocavam olhares e sorrisos cúmplices que me deixavam ainda mais apavorada. Conforme a noite avançava, Gerald bebia cada vez mais. Seus olhos ficaram vidrados, sua voz mais alta, seus gestos mais abruptos. Perto da meia-noite, ele anunciou em voz alta e clara: é hora de levar minha pequena noiva para aprender o que é um homem de verdade. Uma gargalhada rouca se seguiu ao anúncio. Minha mãe me levou para a suíte nupcial, me ajudou a trocar o vestido de noiva por uma camisola de seda branca. Suas últimas palavras antes de me deixar foram: feche os olhos e pense na família que você vai construir. A dor passa, o dinheiro permanece. Fiquei sozinha naquele quarto enorme, sentada na beira da cama, tremendo como uma folha ao vento. As risadas e a música da festa ainda ecoavam à distância, mas pareciam pertencer a outro mundo. O mundo que eu conhecia, por mais imperfeito que fosse, havia acabado, e o que viria a seguir era um completo mistério que me enchia de pavor. Não sei quanto tempo fiquei sentada na beirada daquela cama, ouvindo os sons da festa lá fora diminuírem. Poderiam ter sido minutos ou horas. O tempo parecia suspenso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto comigo. Quando a porta finalmente se abriu, o forte cheiro de uísque e charutos invadiu o cômodo mesmo antes de Gerald entrar. Ele cambaleou ligeiramente, a gravata frouxa em volta do pescoço, os primeiros botões da camisa já abertos. Ele trancou a porta atrás de si e olhou para mim de um jeito que jamais esquecerei. Uma mistura de triunfo e fome que me fez encolher ainda mais. Então, minha pequena flor silvestre finalmente é minha, disse ele, com a voz arrastada pelo álcool. Sabe, todos aqueles homens lá embaixo
Estão com inveja de mim agora. Eles sabem o que eu vou ter esta noite. Ele se aproximou, desabotoando o resto da camisa. Prepare-se para conhecer um homem de verdade. O que aconteceu naquela noite? Não era amor. Não se tratava de um sindicato. Foi na base da força bruta. Toda vez que fecho os olhos, ainda consigo sentir aquele peso esmagador sobre mim. Ouço meus próprios gritos abafados pelo travesseiro que ele pressionou contra meu rosto, para que ninguém ouvisse o choro de uma menina mimada. Quando finalmente terminou, ele virou-se de lado e adormeceu quase instantaneamente, roncando alto. Permaneci imóvel, sentindo a dor latejante percorrer todo o meu corpo. O lençol, antes branco como a neve, agora manchado de vermelho, testemunha silenciosa do meu sofrimento. Na manhã seguinte, eu mal conseguia andar. Enquanto me arrumava no banheiro, olhando para as marcas roxas que começavam a aparecer nos meus braços, ouvi batidas na porta do quarto. Foi minha mãe quem ficou no rancho para me ajudar a me instalar. Então, filha, como foi? Ela perguntou, entrando na sala sem esperar por uma resposta. Seus olhos percorreram meu rosto inchado de tanto chorar, meu andar cauteloso, os lençóis manchados. Por um breve instante, vi algo em seus olhos. Culpa, talvez, mas passou rápido demais. É assim mesmo na primeira vez, disse ela, enquanto me ajudava a trocar os lençóis. Acostume-se. Homens grandes são assim. Pelo menos ele é rico. Essas palavras selaram minha solidão. Compreendi que estava completamente sozinho naquele inferno em particular. Nos dias que se seguiram, aprendi a rotina do rancho. Gerald mantinha dezenas de funcionários que trabalhavam com o gado nos campos e na casa grande. Mas ninguém olhou nos meus olhos. As mulheres, em especial, desviavam o olhar quando me viam, como se a minha situação fosse contagiosa. Somente Marta, a cozinheira mais velha, ousava dirigir-me palavras de conforto quando estávamos a sós. A senhorita precisa ser forte, ela sussurrou enquanto me servia chá de camomila nas manhãs em que eu mal conseguia sair da cama. Todas as mulheres desta casa sofreram, a antiga patroa também. Aos poucos, comecei a juntar as peças da história da primeira esposa de Gerald. Seu nome era Ununice, filha de um comerciante de tabaco de Richmond. Eles se casaram quando ela tinha 20 anos e durante 7 anos tentaram ter filhos sem sucesso. Gerald a culpou publicamente, humilhando-a em eventos sociais e chamando-a de mula estéril. Quando finalmente engravidou após tratamentos dolorosos e humilhantes, Ununice morreu durante o parto. O bebê também não sobreviveu. Os médicos disseram que ela estava muito frágil. Marta me contou isso numa tarde, enquanto preparávamos conservas. Mas nós, que morávamos aqui, sabíamos a verdade. Ela não aguentava mais. Seu corpo não aguentou depois de tanto sofrimento. Minha vida como Sra. Montgomery seguiu um padrão previsível e aterrador. Durante o dia, eu cuidava da casa, sempre sob o olhar atento de Gerald, que criticava cada uma das minhas decisões. À noite, ele exigiu seus direitos conjugais com a mesma brutalidade da primeira vez. É para te alargar, ele dizia com um sorriso sádico quando eu chorava de dor. Uma mulher precisa estar preparada para dar à luz meu filho. A obsessão de Gerald em ter um herdeiro logo se tornou evidente. A cada mês, quando minha menstruação chegava, a raiva dele aumentava. Você também é inútil como o outro! Ele gritava e atirava objetos pela casa. Talvez o problema esteja nessas mulheres modernas, fracas demais para gerar um filho de verdade. Após 6 meses de casamento, ele começou a me levar a médicos em Richmond. Fui submetida a exames invasivos e dolorosos, sempre com Gerald presente na sala, discutindo meu corpo como se estivesse falando de uma égua reprodutora. Ela parece normal por fora, doutor, mas algo não está funcionando direito por dentro, ele diria sem nenhuma vergonha. Todos os médicos disseram a mesma coisa. Não havia nada de errado comigo. Eu era jovem, saudável,
e perfeitamente capaz de conceber. Um médico mais velho, o Dr. Mitchell, chegou a sugerir discretamente que Gerald também fosse examinado. A reação foi explosiva. Você está questionando minha masculinidade? Ele berrou, agarrando o médico pela lapela. Qualquer pessoa em Williamsburg pode atestar o que eu tenho entre as pernas. O problema é com ela, com certeza. Saímos do escritório às pressas, com Gerald me arrastando pelo braço. Dentro do carro. Seu silêncio era mais aterrador do que seus gritos. Quando chegamos ao rancho, ele me trancou no quarto por 2 dias sem comida. Apenas a água que Marta conseguiu me passar em segredo. Meu isolamento aumentava a cada dia. Não consegui escrever para minha família. Todas as cartas passaram pelo escrutínio de Gerald. As raras visitas da minha mãe eram supervisionadas, com Gerald sempre presente, exibindo sua esposa feliz e a casa próspera que ele me havia dado. Por trás dos sorrisos forçados e das joias caras, eu definhava como uma flor sem sol. Na cidade, Gerald fazia questão de me exibir em eventos sociais, sempre me apresentando como minha jovem e bela esposa. Para o mundo exterior, éramos o casal perfeito, o respeitado fazendeiro e sua elegante esposa. Ninguém viu as marcas sob os vestidos de mangas compridas. Ninguém ouviu meus gritos abafados durante a noite. Com o tempo, aprendi a me desconectar, a deixar minha mente vagar para longe, enquanto meu corpo suportava o insuportável. Eu me imaginei de volta em Oakwood, correndo ao longo do riacho, subindo na cerejeira. Ou eu me projetava em um futuro onde eu seria livre, onde eu teria voz, onde eu não seria propriedade de ninguém. No nosso primeiro aniversário de casamento, Gerald organizou uma grande festa no rancho. Ele convidou toda a sociedade de Williamsburg, minha família, seus amigos fazendeiros. Ele mandou fazer para mim um vestido verde esmeralda caríssimo, importado de Nova York. Para esconder essa sua magreza doentia, comentou ele. As pessoas vão pensar que eu não te alimento direito. Durante a festa, sorri mecanicamente, aceitei os parabéns e dancei quando me pediram. Minha mãe, deslumbrada com o luxo, não parava de elogiar Gerald, comentando como eu havia progredido na vida. Meu pai, já bastante idoso, apenas me abraçou por um longo tempo sem dizer uma palavra. Em seus olhos, percebi que ele sabia, ou pelo menos suspeitava, da verdade por trás da fachada. Foi naquela noite, quando todos já tinham ido embora e Gerald estava bêbado demais para me procurar, que encontrei um pequeno momento de paz na varanda dos fundos. Olhando para as estrelas tão brilhantes no céu escuro do campo, prometi a mim mesmo que não morreria naquele rancho. Eu não queria acabar como Ununice, um nome sussurrado nos cantos, uma história triste que ninguém teve coragem de contar abertamente. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas encontraria uma saída. Tinha que haver um jeito de escapar daquele pesadelo. E enquanto essa possibilidade, por mais remota que fosse, existisse, eu continuaria respirando, continuaria resistindo, continuaria vivendo. O segundo ano do meu casamento com Gerald foi ainda mais sufocante que o primeiro. Sua obsessão pelo ar se transformou em paranoia. Fui obrigado a seguir uma dieta rigorosa, elaborada por um curandeiro que ele trouxe de uma comunidade distante dos Apalaches. Eu bebia chás amargos 3 vezes ao dia, tomava banhos de ervas que queimavam minha pele e tinha que dormir em posições específicas depois de suas visitas noturnas. Certa tarde, enquanto Gerald estava na cidade, encontrei Marta chorando na cozinha. A velha cozinheira raramente demonstrava emoção, então me aproximei dela preocupada. O que houve, Marta? Ela enxugou as lágrimas rapidamente. Nada, senhorita, é só meu reumatismo. Mas quando insisti, ela finalmente confessou. Hoje fazem 10 anos que a senhorita Ununice faleceu, o que despertou minha curiosidade. Você gostava muito dela, não é? Marta olhou em volta, certificando-se de que estávamos sozinhos. Ela era um anjo na terra, senhorita. Ela sofreu tanto nas mãos dele quanto você, talvez até mais. Nos últimos meses,
quando ela finalmente conseguiu engravidar, ele pareceu mais calmo. Mas o que, Marta? Ela hesitou. Há coisas que é melhor não saber, senhorita. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras inacabadas de Marta martelavam na minha cabeça. O que ela sabia? O que mais havia para saber sobre Ununice e seu trágico fim? Na manhã seguinte, aproveitando que Gerald tinha ido a um leilão de gado em Lynchburg e só voltaria dali a 3 dias, comecei a revistar seus aposentos, algo que eu jamais teria coragem de fazer se ele estivesse por perto. No escritório, remexendo em papéis antigos, encontrei uma caixa de metal trancada. Usando um grampo de cabelo, como aprendi com meu irmão Ernest na infância, consegui abri-lo após várias tentativas. Lá dentro havia documentos, fotografias e cartas. Cartas escritas por Eunice para sua irmã em Richmond. Cartas que, obviamente, nunca foram enviadas. Com as mãos trêmulas, comecei a lê-los. Cada palavra era como um reflexo do meu próprio sofrimento. Ele me acusa de ser estéril, mas se recusa a consultar um médico. Quando sugeri que talvez o problema fosse com ele me jogou contra a parede com tanta força que desmaiei. O último médico sugeriu um procedimento para desentupir minhas trompas. A dor era indescritível, mas Gerald insistiu para que eu não tomasse nada para aliviá-la, dizendo que a dor me tornaria mais forte para o parto. Finalmente estou grávida, mas estou com muito medo. Não pelo parto em si, mas porque não sei se quero trazer uma criança para este inferno. E se for um menino que se torna igual ao pai? E se for uma garota condenada a sofrer como eu? A última carta, datada de apenas uma semana antes de sua morte, me deixou apavorado. Querida irmã, se algo me acontecer, por favor, investigue. O médico da família está na palma da mão de Gerald. Ele diz: minha gravidez está progredindo normalmente, mas sinto que algo está errado. Tenho dores estranhas, sangramento. Quando menciono isso, Gerald diz que é bobagem eu querer chamar atenção. O chá que ele insiste que eu beba todas as noites tem um gosto estranho. Ontem, joguei fora quando ele não estava olhando e passei a noite sem dor pela primeira vez em semanas. Deixei cair as cartas, horrorizada. O que o Nunice estava insinuando? Será possível que Gerald? Não, isso era impensável. Nem mesmo alguém tão cruel faria isso com a própria esposa, com o próprio filho. Continuei procurando na caixa e encontrei, no fundo, um envelope lacrado endereçado a Gerald. O selo do Virginia Medical Center em Richmond indicava algo oficial. Abri com cuidado para não rasgar, e assim poder selá-lo novamente sem que ele percebesse. Tratava-se de um relatório médico datado de 1955, cerca de 2 anos antes de seu casamento com Ununice. O documento estava repleto de termos técnicos, mas uma frase em particular me chamou a atenção. Exame cristalino, confirmando esterilidade completa e irreversível devido a complicações de arquiteta bilateral resultante de esclerose múltipla na infância. Meu coração disparou. Gerald era estéril, completamente estéril. Sempre foi. Ele nunca poderia ter filhos, e ele já sabia disso antes mesmo de se casar com o Nunice, antes de se casar comigo. Toda a crueldade, todas as acusações, todos os tratamentos humilhantes a que ambos fomos submetidos, tudo baseado em uma mentira. Uma mentira para proteger seu orgulho masculino, sua reputação de homem viril, da qual tanto se gabava. Enquanto assimilava essa revelação chocante, ouvi o som de cavalo se aproximando. Rapidamente, coloquei tudo de volta na caixa, exceto uma cópia do laudo médico que eu havia escondido dentro do meu corpete. Fechei a caixa, coloquei-a de volta no lugar e saí do escritório. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Da janela, vi Gerald desmontar do cavalo. Ele havia retornado mais cedo do que o esperado e minha mente estava a mil. O que fazer com essa informação? Se eu o confrontasse diretamente, ele certamente negaria tudo.
E depois disso, eu nem queria pensar no que aconteceria depois. Eu precisava de um plano. Naquela noite, enquanto servia o jantar para Gerald, ele pareceu especialmente irritado. O leilão foi uma perda de tempo. Esses caipiras não entendem nada de gado de qualidade. Ele tomou outro gole de uísque. Alguma novidade por aqui? Nada, senhor. Apenas a rotina de sempre. Ele olhou para mim com desconfiança. Você está agindo de forma estranha. O que você está escondendo? Nada, senhor. Juro. Tentei parecer o mais natural possível, mas minhas mãos tremeram levemente. Gerald levantou-se subitamente, derrubando a cadeira. Você está mentindo. Consigo ver isso nos seus olhos. Ele agarrou meu braço com tanta força que eu soltei um grito. O que você fez enquanto eu estava fora? Quem estava aqui? Ninguém, senhor. Juro. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Talvez você precise se lembrar de quem manda aqui. Ele me arrastou para o quarto e me jogou na cama. O que se seguiu foi a pior noite desde o nosso casamento. A descoberta do seu segredo pareceu tê-lo tornado ainda mais brutal, como se de alguma forma ele soubesse que eu sabia, ou como se estivesse descontando em mim a frustração da sua condição que ele tanto se esforçava para esconder. Quando ele finalmente adormeceu, eu mal conseguia me mexer. Cada centímetro do meu corpo doía, mas a dor física era quase bem-vinda, pois ajudava a distrair da dor na minha alma. Olhando para o seu rosto no escuro, tão sereno em seu sono apesar da monstruosidade que abrigava, tomei minha decisão. Eu não acabaria como a Ununice. Eu não morreria naquele rancho, vítima da crueldade de um homem cuja maior preocupação era esconder a própria inadequação. Na manhã seguinte, quando Gerald saiu para inspecionar o rancho, eu me arrastei até a cozinha. Marta soltou um suspiro de horror ao ver meu estado. Meu senhor celestial, o que ele fez com você, senhorita? Marta? Minha voz era apenas um sussurro. Eu preciso de sua ajuda. A velha cozinheira olhou em volta, nervosa. Moça, eu não posso. Se ele descobrir, por favor, eu implorei por Ununice. Ao ouvir o nome da antiga patroa, vi uma resolução se formar nos olhos de Marta. O que você precisa? Primeiro, conte-me tudo sobre a Ununice. Você sabe tudo isso. E então, eu preciso encontrar um jeito de sair daqui. Não para fugir, acrescentei rapidamente, ao ver o pânico em seus olhos, mas para preparar algo. Nas horas seguintes, Marta me contou detalhes sombrios sobre os últimos anos de Ununice. Como ela também encontrou o relatório médico, como confrontou Gerald e como, depois disso, sua saúde começou a se deteriorar misteriosamente. Como os chás que ele insistia que ela bebesse para fortalecer o bebê coincidiram com seus piores episódios de sangramento. Como o médico da família, completamente sob a influência de Gerald, ignorou todos os sinais de que algo estava errado. Ela morreu com o bebê ainda em seu ventre, concluiu Marta, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. O médico disse que era uma eclâmpsia, mas nós aqui em casa já sabíamos. Sabíamos que havia algo errado com aquelas camisetas. Quando ela terminou de contar sua história, eu perguntei: por que você nunca denunciou isso? Por que continuou trabalhando para ele depois de tudo? Marta baixou os olhos. Toda a minha família trabalha nas terras dele, senhorita. Meus netos, meus sobrinhos. Ele nos destruiria a todos. E quem acreditaria na palavra de uma cozinheira negra contra um dos homens mais poderosos de Williamsburg? Eu entendi perfeitamente. O poder de Gerald se estendia muito além dos muros daquele rancho. Mas eu tinha algo que o Nunice não tinha: provas físicas de sua condição. E mais importante, eu tinha tempo. Gerald não suspeitava que eu soubesse seu segredo mais profundo. Nas semanas seguintes, comecei a planejar cuidadosamente. Com a ajuda discreta de Marta, consegui enviar uma carta ao meu irmão Ernest, que agora trabalhava em Richmond. Não contei tudo, apenas o suficiente para que ele entendesse a gravidade da situação.
Pedi a ele que investigasse discretamente o histórico médico de Gerald e, se possível, o caso da morte de Eunice. Cada dia era uma tortura, fingindo normalidade enquanto carregava o conhecimento que poderia destruir tudo o que Gerald mais prezava. Sua imagem pública como um homem viril e poderoso, capaz de gerar um legado. Em eventos sociais, quando ele se gabava para seus amigos. Ao saber que em breve haveria um herdeiro para as terras dos Montgomery, sorri sem jeito, enquanto por dentro fervia de raiva e nojo. 3 meses após a descoberta do relatório, finalmente recebi uma resposta codificada de Ernest, escondida dentro de um bolo que ele enviou como presente de aniversário atrasado. Ele havia conseguido confirmar o estado de saúde de Gerald com uma ex-assistente do hospital. Mais alarmante ainda, ele havia descoberto rumores sobre a morte de Eunice que corroboravam minhas suspeitas. O médico que atestou a causa da morte recebeu um pedaço de terra de Gerald alguns meses depois. Era tudo o que eu precisava saber. Minha decisão estava tomada. Eu não fugiria como um criminoso. Eu não desapareceria na calada da noite. Eu o destruiria, assim como ele tentara me destruir, usando a única arma que ele realmente temia: a verdade. A oportunidade que eu esperava chegou mais rápido do que eu imaginava. Todo ano, em maio, Gerald organizava o grande festival da colheita em seu rancho. Era o evento mais importante do calendário social de Williamsburg, quando fazendeiros, políticos, comerciantes e suas famílias se reuniam para celebrar a prosperidade da região. As terras de Montgomery. Para Gerald, era o momento perfeito para exibir seu poder, sua riqueza e, claro, sua jovem esposa. Os preparativos começaram um mês antes. Gerald supervisionou pessoalmente cada detalhe, do cardápio à decoração. Este ano será ainda maior, anunciou ele durante o jantar. O governador confirmou presença, assim como o bispo. Seus olhos brilhavam com a perspectiva de impressionar figuras tão importantes. Para mim, ele tinha ordens específicas. Quero você deslumbrante. Mande fazer o vestido mais caro que encontrar em Richmond. Todos devem invejar o que é meu. A maneira como ele se referia a mim como propriedade me magoou profundamente. Agora, só alimentava minha determinação. Conforme a festa se aproximava, refinei meu plano cuidadosamente. Precisava de cópias do laudo médico, o suficiente para distribuir entre os convidados mais influentes. Com a ajuda discreta de Martha, consegui enviar o documento original para meu irmão em Richmond, que fez várias cópias e as devolveu escondidas dentro de latas de conservas caseiras supostamente enviadas por nossa mãe. A semana anterior à festa foi de atividade frenética no rancho. Cozinheiros extras foram contratados. Contrataram-se decoradores. Vieram do Capitólio. Os músicos ensaiavam no grande salão. Gerald passeava pela propriedade como um pavão, exibindo suas penas para quem quisesse admirá-lo. Este ano tem um anúncio especial a fazer, comentou ele com um de seus capatazes para que eu ouvisse da varanda. Acho que a senhora Montgomery finalmente está esperando meu herdeiro. Congelei ao ouvir essas palavras. Era mentira, claro. Eu sabia que era impossível. Mas o que ele pretendia com isso? Seria apenas mais uma de suas fantasias para manter as aparências ou algo mais sinistro? Pensei em Eunice, em sua misteriosa gravidez que terminou em tragédia. Um arrepio percorreu minha espinha. Na véspera da festa, recebi uma visita inesperada. Meu irmão Ernest, a quem eu não via desde o meu casamento, chegou ao rancho com um presente para o grande evento. Gerald, sempre desconfiado da minha família, observou nossa interação atentamente, mas não pôde negar a entrada a um cunhado que veio prestar suas homenagens. Você está bem? Sussurrou Ernest, quando conseguimos um breve momento a sós, enquanto eu o levava para ver os jardins. Não, respondi simplesmente. Mas amanhã tudo vai mudar. Tenho medo por você, Lizzie, disse ele, usando o apelido de infância que eu não ouvia há tanto tempo. Este homem é perigoso. Os rumores em Richmond.
Eu sei exatamente o quão perigoso ele é, interrompi. É por isso que preciso fazer isso. Não só para mim, mas também para a Ununice. Ernest apertou minha mão discretamente. Trouxe o que você pediu e mais. Consegui contatar o irmão de Ununice em Richmond. Ele virá à festa amanhã, embora Gerald não saiba disso. Você terá alguém ao seu lado quando tudo acontecer. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada ao lado do homem que destruiu minha juventude, planejei cada palavra que diria, cada gesto que faria. Não podia haver erros. Esta seria minha única chance. O dia da festa amanheceu claro e brilhante, como se o próprio céu aprovasse meu plano. Passei a manhã inteira me preparando, não apenas fisicamente, mas mentalmente. O vestido que Gerald havia encomendado era um verde esmeralda profundo com detalhes em renda dourada. As cores das terras de Montgomery. Simbólico, pensei com ironia, que eu usaria suas cores para destruí-lo. Os convidados começaram a chegar no meio da tarde. A elite de Williamsburg e arredores, todos com suas melhores roupas, trazendo presentes caros e sorrisos falsos. Gerald. Ele me mantinha ao seu lado como um troféu, apresentando-me a cada recém-chegado com um orgulho possessivo. Minha Elizabeth está radiante hoje, não acha? Ele repetia. Talvez seja o brilho especial de alguém que carrega uma nova vida. Os olhares curiosos e os sorrisos educados que se seguiam a esse comentário me faziam ferver por dentro, mas mantive minha expressão serena e modesta. Quando o governador chegou, acompanhado de sua esposa e assessores, Gerald praticamente me abandonou para dar atenção total à mais alta autoridade do estado. Foi o momento que aproveitei para encontrar discretamente meu irmão, que me entregou um pequeno pacote. Tem certeza disso, Lizzie? Ele perguntou com preocupação evidente em seus olhos. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondi, guardando o pacote no bolso escondido do meu vestido. A festa estava em pleno andamento quando Gerald pediu silêncio para fazer seu discurso anual. Ao meu lado, ele ergueu uma taça de champanhe importado e começou a falar sobre a prosperidade da fazenda, sobre as bênçãos de Deus, sobre a força da família Montgomery. Como vocês sabem, meus amigos, uma família precisa de raízes fortes e frutos abundantes para prosperar, disse ele, com a voz ecoando pelo salão. Por isso, é com imensa alegria que anuncio que em breve teremos um novo membro na família Montgomery. Minha esposa, Elizabeth, está grávida do nosso primeiro filho. Uma onda de aplausos e parabéns ecoou pelo ambiente. Sorrisos, tapinhas nas costas, taças erguidas em um brinde. Permaneci imóvel, com o sorriso congelado, enquanto um vulcão entrava em erupção no interior do meu corpo. Era agora ou nunca. Meu marido gostaria que eu dissesse algumas palavras? Perguntei aos outros, estendendo a mão para pegar o microfone. Gerald hesitou por um instante. Eu raramente falava em público, mas depois sorria de forma condescendente. É claro, minha querida, todos gostariam de ouvir a futura mãe do Montgomery Heir. Peguei o microfone e respirei fundo. A sala inteira ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Do canto, vi meu irmão Ernest e, ao seu lado, um homem que reconheci de fotos que eu tinha visto. Arthur, irmão de Ununice. Ambos assentiram discretamente, dando-me coragem. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença nesta festa especial. Comecei, com uma voz surpreendentemente firme. É realmente um dia de revelações importantes. Gerald sorriu ao meu lado, claramente satisfeito com minha aparente docilidade. Meu marido acaba de anunciar que estou grávida do herdeiro das terras dos Montgomery. Continuei, sentindo o olhar de Gerald sobre mim cada vez mais desconfiado do meu tom. Mas há um problema com essa história. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Vi o sorriso de Gerald vacilar. O problema, continuei, abrindo minha bolsa e retirando cópias do laudo médico, é que meu marido, o poderoso Gerald Bradford Montgomery,
É completamente estéril desde a juventude. Entreguei os primeiros exemplares às pessoas mais próximas, que os olharam com espanto e começaram a repassá-los. Este é um relatório médico do Virginia Medical Center de 1955, confirmando esterilidade completa e irreversível devido a complicações ocorridas meses durante a infância. Meu marido sempre soube que nunca poderia ser pai. O rosto de Gerald se transformou completamente. O rosto dele ficou vermelho, os olhos arregalados de fúria e humilhação. Ele tentou arrancar o microfone da minha mão, mas eu me afastei rapidamente. Este homem, continuei, com a voz agora mais alta, amplificada pela raiva contida por tanto tempo, não só mentiu para mim, como também para sua primeira esposa, Ununice. Ele a torturou durante anos, acusando-a de ser estéril, submetendo-a a tratamentos dolorosos e humilhantes, e quando ela finalmente engravidou. Cale-se! Rugiu Gerald, avançando em minha direção. Mas já era tarde demais. Cópias do relatório circularam pela sala, e eu vi o exato momento em que chegaram às mãos do governador e do bispo. Eu também vi Arthur, irmão de Ununice, se aproximando com um olhar determinado. Quando ela finalmente engravidou, repeti, com a voz trêmula, mas determinada. Aconteceu alguma coisa. Algo que causou a morte dela e do bebê. Algo que talvez tivesse a ver com os chás que ele insistia que ela bebesse todas as noites. Um murmúrio de horror percorreu a multidão. Vi algumas das senhoras mais velhas que conheciam Ununice levarem as mãos à boca em choque. O rosto de Gerald era uma máscara de fúria e pânico. Elizabeth, você enlouqueceu! Gritou ele, tentando controlar a situação. Isso é um absurdo! Uma calúnia! Alguém tire esse microfone dela! Ninguém se mexeu. Todos olhavam alternadamente para mim, Gerald, e para as cópias do relatório que agora circulavam de mão em mão. Eu não estou louco, Gerald, respondi calmamente. Estou cansado de viver em silêncio, cansado de sofrer por sua mentira, por seu orgulho doentio, e tenho certeza de que não sou o único. Nesse instante, Arthur deu um passo à frente. Minha irmã Ununice também sofreu nas mãos desse homem, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Sempre suspeitei que a morte dela não foi natural. Agora tenho certeza. Gerald olhou freneticamente ao redor como um animal encurralado. Isto é uma conspiração. Vocês estão todos contra mim. Esse documento é falso, fabricado por inimigos que invejam minhas terras. O Dr. Anderson, um médico respeitado de Richmond, que estava entre os convidados, pegou uma das cópias e a examinou cuidadosamente. Este documento parece autêntico, Gerald, disse ele gravemente. O formato, o cabeçalho, a assinatura do Dr. Kavanagh, tudo corresponde aos padrões do Virginia Medical Center daquela época. É mentira! Berrou Gerald, derrubando uma mesa próxima e estilhaçando copos e pratos no chão. O governador, visivelmente constrangido, fez um gesto para seus assessores e começou a se retirar discretamente. Outros convidados seguiram seu exemplo, afastando-se de Gerald como se sua vergonha fosse contagiosa. Senti a mão do meu irmão Ernest no meu ombro, oferecendo-me apoio silencioso. Gerald, percebendo que estava perdendo o controle da situação, fez uma última tentativa desesperada. Elizabeth, disse ele baixando a voz, tentando parecer razoável. Vamos conversar sobre isso em particular, querido. Você está confuso, se envergonhando e me envergonhando na frente dos nossos amigos. Não tenho mais nada a dizer em particular, Gerald, respondi. Vivi tempo demais nas sombras com medo e vergonha. Agora todos sabem quem você realmente é. Um homem que construiu sua reputação, seu casamento, toda a sua vida em uma mentira. Um homem que prefere ver mulheres inocentes sofrerem a admitir sua própria inadequação. A palavra pairou no ar como uma sentença. Para um homem como Gerald, cuja identidade estava tão profundamente ligada à sua suposta vileza, foi o golpe final. Vi algo morrer em seus olhos naquele momento.
Não o homem físico, mas tudo o que ele acreditava ser, tudo o que havia construído, sua reputação, seu respeito, seu poder sobre os outros, especialmente sobre mim. Tudo desmoronou como um castelo de cartas. Sem dizer mais nada, Gerald se virou e saiu cambaleando do salão, deixando para trás o silêncio ensurdecedor de sua humilhação pública. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. Com a ajuda do meu irmão e do advogado que ele tinha, contratada secretamente, entrei com um pedido de anulação do casamento, alegando fraude. Gerald casou-se comigo sabendo de sua condição incapaz de cumprir o propósito principal do matrimônio naquele momento: ter filhos. A sociedade de Williamsburg, antes tão submissa a Gerald, agora o evitava como a peste. Rumores sobre a possibilidade de ele ter envenenado Eunice ganharam força, especialmente depois que Arthur conseguiu exumar o corpo da irmã para novos exames toxicológicos. Os resultados não foram conclusivos após tanto tempo, mas levantaram suspeitas suficientes para uma investigação policial. Os negócios de Gerald começaram a ruir, seus amigos se afastaram, sócios cancelaram contratos, bancos recusaram novos empréstimos. Em poucos meses, o grande fazendeiro estava à beira da ruína. Quanto a mim, com o apoio jurídico de Ernest e o depoimento de Martha sobre os maus tratos que sofri durante o casamento, consegui não apenas a anulação, mas também uma parte considerável dos bens de Gerald como indenização. Eu não queria o dinheiro dele. Grande parte foi doada para instituições de caridade em Williamsburg, mas eu precisava de recursos para me reconstruir. Minha vida. Após o julgamento, recebi uma proposta inesperada. Arthur, irmão de Eunice, havia se tornado meu amigo durante aqueles meses difíceis. Ele era dono de uma pequena loja de antiguidades no centro histórico de Williamsburg e me ofereceu uma sociedade no negócio. "Você tem um bom olho para a beleza e o valor", disse ele. "E acredito que ficar em Williamsburg seria uma forma de mostrar a todos que você venceu, que não precisa fugir." Aceitei a oferta. Havia algo libertador em permanecer na cidade onde eu havia sofrido tanto, mas agora, como uma mulher livre, respeitada senhora do meu próprio destino. Aos poucos, transformamos a pequena loja em um negócio próspero. Fiquei conhecida por minha habilidade em restaurar peças antigas, devolvendo vida e beleza a objetos que outros considerariam perdidos, irrecuperáveis. Uma metáfora perfeita para a minha própria jornada. Quanto a Gerald, o orgulhoso fazendeiro que outrora reinou sobre Williamsburg, com sua reputação de homem viril e poderoso, terminou seus dias como uma sombra do que fora. Depois de perder quase tudo em processos judiciais e negócios falidos, refugiou-se em uma pequena propriedade nos arredores da cidade, vivendo como um recluso, evitado até mesmo por ex-funcionários. Um dia, cerca de 2 anos após aquele fatídico festival da colheita, soube por Martha, que ainda mantinha contato com algumas pessoas do antigo rancho, que Gerald havia sofrido um derrame. Sozinho em casa, sem ninguém para ajudá-lo, ele ficou caído por horas, até ser encontrado por um trabalhador que passava. Não senti alegria com a notícia, mas também não senti pena. Apenas uma estranha sensação de que um ciclo havia se encerrado, que a justiça, e não a vingança, finalmente havia sido feita. Minha vida seguiu em frente. A loja de antiguidades prosperou. Tornei-me uma parte respeitada da comunidade. E alguns anos depois, conheci Anthony, um professor viúvo que veio a Williamsburg para pesquisar arquitetura colonial. Nosso amor floresceu lentamente, construído sobre respeito mútuo, honestidade e gentileza. Tudo o que faltou no meu primeiro casamento. Aos 32 anos, quando eu já havia desistido da possibilidade, descobri que estava grávida. Anthony chorou de alegria ao saber. E 9 meses depois, demos as boas-vindas ao nosso filho, David. Mais tarde, vieram mais 2 filhos, Sarah e Michael. Nossos pequenos milagres, como Anthony os chamava. E assim,
Através da dor e da coragem, encontrei o que Gerald, com todo o seu poder e posses, jamais conseguiu. Uma verdadeira família, construída sobre amor e verdade. E aqui estou eu, aos 78 anos, nesta oficina repleta de móveis antigos, aguardando uma segunda chance. Cada peça que restauro me lembra um pouco da minha própria história. Vejo uma cadeira com o estofado rasgado, a madeira arranhada, e penso: esta ainda pode ser consertada. Porque aprendi, meus queridos, que quase tudo na vida pode ser consertado se tivermos paciência e as ferramentas certas. Williamsburg realmente se tornou meu lar ao longo dessas décadas. As ruas de paralelepípedos, os prédios históricos, as casas coloniais, tudo isso agora faz parte de quem eu sou. Meu Anthony partiu há 8 anos, após quase 50 anos de casamento. Foi um amor tranquilo, sem tempestades, um daqueles que crescem como árvores com raízes profundas, silenciosamente, firmemente, dando sombra e frutos. Nossos filhos seguiram seus caminhos. David, o mais velho, tornou-se médico e mora em Richmond. Sarah seguiu os passos do pai e é um professor de história na Universidade Estadual. Michael, nosso filho caçula, tem uma pousada aqui mesmo em Williamsburg. Todos me deram netos maravilhosos, 7 no total, que enchem esta casa de alegria quando vêm nos visitar. A loja de antiguidades se transformou ao longo dos anos. Depois que Arthur faleceu, há cerca de 20 anos, assumi o negócio sozinha. Gradualmente, me especializei em restaurar peças em vez de vendê-las. Comecei quase por acaso, consertando uma cadeira de balanço que ninguém mais queria. Descobri que tinha talento para isso. E mais importante, descobri que isso me curava por dentro. Cada peça que restauro me conta uma história. Este armário quebrado testemunhou jantares em família. Esta cômoda desgastada guardou roupas de bebês que agora são adultos. Esta penteadeira com o espelho rachado refletiu os rostos de noivas no dia mais feliz de suas vidas. Eu lhes devolvo não apenas a beleza física, mas também a dignidade, a possibilidade de continuarem sendo úteis, de carregarem suas histórias adiante. Muitas pessoas em Williamsburg me conhecem como a senhorita Elizabeth, a restauradora. Os mais jovens não fazem ideia da minha história com Gerald. Os mais velhos, que talvez se lembrem, evitam tocar nelas respeitosamente. Sobre o assunto, e tudo bem para mim. Não carrego mais esse passado como um fardo, mas como parte da minha história que me moldou, que me ensinou a valorizar a verdade, a liberdade e o amor genuíno. Minha rotina hoje é tranquila e repleta de pequenas alegrias. Acordo cedo, tomo meu café, observando os pássaros no quintal. Depois, venho para a oficina e trabalho nas minhas peças até a hora do almoço. À tarde, às vezes recebo visitas, amigos de longa data, clientes que se tornaram amigos, meu filho Michael e sua família, que moram perto. Nas noites de quinta-feira, jogo cartas com minhas amigas, um grupo de mulheres tão cheias de histórias quanto eu. Nos fins de semana, quando o tempo permite, gosto de sentar na praça central e observar a vida da cidade. As crianças correndo, os casais apaixonados, os turistas encantados com nossa arquitetura colonial. É como assistir a um espetáculo da vida, sabendo que faço parte dessa paisagem há tanto tempo. De vez em quando, ainda recebo notícias do passado. Soube que Gerald morreu há muitos anos, sozinho em um asilo em Norfolk. Ele nunca se casou novamente, nunca recuperou sua fortuna ou seu status. Por um tempo após o derrame, ele ainda manteve a pequena propriedade nos arredores da cidade. Ele vivia como um fantasma, raramente visto, comentado apenas em sussurros. Quando soube de sua morte, fiz algo que talvez muitos não entendam. Fui ao cemitério e deixei flores em seu túmulo. Não por amor ou perdão. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, mas por gratidão. Porque, paradoxalmente, foi através dessa dor que encontrei minha força, minha voz, minha verdadeira vida. De certa forma, Gerald era como um daqueles móveis que chegam à minha oficina completamente arruinados.
Sua alma estava tão danificada, tão deformada por mentiras e orgulho, que não havia restauração possível. Mas de seus destroços, consegui resgatar algo belo para mim: liberdade, força e, finalmente, a capacidade de amar e ser amado de verdade. A vida me ensinou que as pessoas são como essas peças antigas. Algumas podem ser restauradas, outras estão danificadas demais, algumas valem o esforço paciente, o cuidado meticuloso, outras são como madeira podre que se esfarela ao toque. A sabedoria reside em saber a diferença e em compreender que nem todos os móveis, nem todas as pessoas foram feitos para durar. Meu Anthony era uma dessas raras peças feitas de madeira nobre, construídas para durar gerações. Sua ausência ainda dói, mas sou grato pelos anos que tivemos juntos. Vejo traços dele em nossos filhos. Ouço ecos de sua voz no riso de nossos netos. E assim ele permanece presente, como aquelas peças antigas que restauro, transformadas, mas ainda carregando sua essência. Agora, em minhas noites tranquilas, quando me sento na varanda desta casa em Williamsburg, a mesma que compramos há mais de 40 anos, sinto uma paz que nunca imaginei ser possível. Olho para as estrelas tão brilhantes no céu do campo e agradeço por cada passo da jornada, mesmo os mais dolorosos, porque cada um deles me trouxe até aqui. E aqui, meus queridos, é exatamente onde eu deveria estar. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero compartilhar com vocês algumas coisas que aprendi em meus 78 anos de vida. Coisas que talvez possam servir como conforto ou guia para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Se você está vivendo em um relacionamento onde não há respeito, onde há controle, humilhação ou qualquer tipo de abuso, seja físico ou emocional, saiba que isso não é amor. O verdadeiro amor constrói, não destrói. Ele eleva, não diminui. Liberta, não aprisiona. Levei anos para entender isso. Anos para perceber que eu merecia mais, que eu valia mais. Muitas vezes, aceitamos situações indignas porque fomos convencidos de que não merecemos algo melhor, ou porque temos medo do desconhecido, ou simplesmente porque não vemos uma saída. Mas acredite em mim quando digo que sempre há uma saída. Pode não ser fácil, pode não ser imediato, mas existe. Assim como eu encontrei a minha, você também encontrará a sua. Aprendi que o silêncio pode ser tanto uma prisão quanto uma ferramenta. Por muito tempo, permaneci em silêncio, engoli minhas lágrimas, escondi as marcas físicas e emocionais. Mas quando finalmente encontrei minha voz, quando quebrei esse silêncio, foi como derrubar as paredes de uma prisão que eu mesma ajudei a construir. Quando olho para trás, para aquela garota de 17 anos forçada a um casamento que não queria, vejo que, mesmo nos momentos mais sombrios, uma parte de mim nunca se rendeu completamente. Como aquelas madeiras nobres com as quais trabalho hoje, que podem estar arranhadas, desbotadas, até mesmo quebradas, mas que guardam em sua essência uma força, uma beleza que ninguém pode tirar. Todos nós somos assim, resilientes por natureza, capazes de ressurgir das cinzas, de transformar a dor em sabedoria. Como digo aos meus clientes quando olham com desconfiança para um móvel aparentemente irrecuperável, o valor não está no que você vê agora, mas no que essa peça já foi e no que ela ainda pode se tornar. Quantas vezes me senti como um desses móveis descartados, sem valor. Mas a vida tem seus próprios planos para nós. Como uma peça antiga que carrega marcas da história, nós também carregamos nossas cicatrizes. Elas não nos diminuem. Pelo contrário, contam nossa história, testemunham nossa força. Quando restauro uma peça, não a apago completamente. Suas marcas, algumas delas fazem parte de sua identidade, de seu caráter único. O mesmo acontece conosco. Não se trata de esquecer o passado,
mas de dar-lhe um novo significado, transformá-lo em algo que nos fortaleça, e não que nos diminua. Aprendi também que, às vezes, precisamos chegar ao nosso limite para descobrir nossa verdadeira força. Foi no momento em que pensei que não aguentaria mais que encontrei em mim uma coragem que desconhecia. Como diz um velho ditado americano, o fundo do poço se tornou a base sólida sobre a qual reconstruí minha vida. A verdade, meus queridos, é uma arma poderosa. Enquanto vivi em mentiras, tanto as que me foram impostas, quanto as que eu mesma impus, vivi apenas metade da vida. Foi abraçando a verdade, por mais dolorosa que fosse, que finalmente me libertei. Se você está passando por uma situação de abuso, seja físico, emocional ou psicológico, por favor, não se cale. Busque ajuda. Não importa em que país ou cidade você esteja, existem pessoas e organizações prontas para te apoiar. Converse com alguém em quem você confia, um familiar, um amigo, um profissional. Não carregue esse fardo sozinho. Lembre-se, seu valor não é definido por outra pessoa. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser digno de amor e respeito. Como sempre digo aos meus netos, seu valor está dentro de você. Ninguém pode tirá-lo de você, a menos que você permita. E se você conhece alguém que possa estar vivendo em uma situação de abuso, estenda a mão. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos, que alguém se importa, que alguém acredita em nós. Seja essa pessoa. Em qualquer lugar do mundo, o respeito aos direitos humanos e a dignidade são valores universais. Ninguém tem o direito de humilhar, controlar ou ferir outra pessoa, independentemente da cultura ou tradição. Juntos, como uma comunidade global, podemos fazer a diferença para aqueles que sofrem em silêncio. E a vocês que me acompanharam até aqui, que ouviram pacientemente as histórias deste antigo restaurador, meu sincero agradecimento. Se algo que compartilhei hoje tocou seu coração, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações. É por meio dessas histórias da vida real que podemos tocar outras vidas, transformar outras realidades. Faça isso agora. Não apenas para mim, mas também para todas as mulheres que, como eu, precisavam encontrar sua voz. Deixem nos comentários a palavra restauração, para que eu saiba quem realmente acompanhou esta história até o fim e entendeu sua verdadeira mensagem. Todos nós, assim como os móveis antigos, merecemos uma chance de sermos restaurados e brilharmos novamente. Como restauradora de móveis e da minha própria vida, posso garantir que não existe peça tão quebrada que não possa ser consertada. Nenhuma história tão dolorosa que não possa ser reescrita. A minha foi, a sua também pode ser. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal Geralde Narra. Eu leio todos os comentários e adoraria saber de qual cidade vocês estão assistindo e a que horas do dia encontraram este vídeo.